Bom, eu não sei ao certo porque eu estou gravando esse vídeo. Talvez porque eu queira registrar aqui o que eu estou percebendo e mesmo saindo um pouco da linha do canal, um pouco do meu propósito aqui de não entrar muito em discussões políticas, etc., mais de forma estrita, né, mais de maneira específica, eu vejo que é necessário, eu vejo que isso realmente vem aqui do meu âmago, que eu preciso dizer alguma coisa sobre o que eu estou vendo. Eu tenho testemunhado, desde o ano passado para cá, que as pessoas têm se encontrado em dois polos aí que, na verdade, estão no mesmo lado. Só são dois tipos de comportamento complementares. De um lado, nós temos o medo e do outro, o desespero. Duas coisas complementares, realmente. O medo leva você a ficar cada vez mais fraco, cada vez mais acuado, cada vez mais temeroso de tudo. Tudo pode levar para aquilo que você tem medo. Como a gente está vivendo um momento em que foi criado um demônio moderno, um demônio material, em que você está sendo bombardeado por uma quantidade de informações absurda, que realmente quando você vai estudar, quando você vai se aprofundar, você percebe que não tem lastro nenhum, que talvez seja em limite muitos jogos de impressão, de que em limite muita coisa que se diz ser patente talvez não exista da maneira como é apontada, talvez não, grande chance que não exista. Mas essa impressão criada, esse processo, esse fluxo leva muitas pessoas a ficarem realmente cada vez mais com medo. Pessoas estão cada vez mais temerosas de cada aspecto em relação à sua vida. A coisa da asepsia constante, álcool em gel, máscara, tudo isso são proteções tão ilusórias, tão toscas assim no limite. Se você realmente vai estudar sobre isso e percebe que os elementos de contaminação viral estão para muito além disso, que isso tudo é inútil em limite, que na verdade você está exposto a vírus, a bactérias, o seu corpo é mais composto de vírus e bactérias do que de células suas, né? Mas é isso, é um demônio, é um medo. Essa é a principal doença desse momento. Só que assim, muitos têm despertado, muitos têm percebido isso. Talvez na hora que todo esse conglomerado estatal, toda essa besta maior, né, que vem sobre nós, esteja agora cada vez mais exposta, né? Em um momento em que tese a gente desfruta aí de um Estado de Direito, de uma democracia, nós estamos vendo cada vez mais agentes estatais simplesmente agredindo pessoas que estão querendo trabalhar, pessoas que estão simplesmente querendo usufruir um mínimo de lazer ao ar livre, saindo aí, pessoas indo para as praias e sendo coagidas simplesmente por querer tomar sol e andar de bicicleta, como se isso fosse realmente um crime, um absurdo. Então muita gente está acordando, está vendo que a merda toda já está aí, que existe um conglomerado inteiro, que existe uma máquina toda voltada contra o povo, contra as pessoas. E aí quando você desperta, você fala, caramba, meu, o negócio tá aqui, tá, desespero. Não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que lutar, temos que fazer alguma coisa. E aí, com o desespero, você fala, não é possível manter essa situação, quem que vai resolver? Como vai resolver? Não, os militares. Os militares vai resolver. Os militares são os caras foda, nacionalista, vai resolver. Intervenção, vai resolver, os militares. E no outro, alguns colocando aí o aspecto do Messias, do Salvador mundano, não. Bolsonaro vai ser nosso salvador. Olha lá, ele tá resistindo. Olha lá, ele tá lutando, tá sozinho, hein? Tá lutando sozinho por nós. Enquanto isso, o governador vem, os pontas de lança vão cada vez mais avançando sobre a sociedade, deliberadamente para fechar, para realmente falir as pessoas, para enfraquecer o povo, enfraquecer a nação economicamente. Os prefeitos abaixo, vassalos, covardes, ficam se escondendo um atrás do rabo do outro porque não tem coragem necessariamente, não são legítimos,
Não são pessoas de fato representativas em geral na sua comunidade. São pessoas que entraram nesses cargos babando o ovo de outras, puxando o saco, pagando churrasco, fazendo de tudo que pudesse para ter a porra do cargo. Para falar, olha, eu sou prefeito, eu sou... E aí vem uma ordem do governador, vem um assédio no Ministério Público Estadual, pronto, fica de 4. Ainda mete no rabo lá do governador, ou vai lá, coloca em estado de calamidade para deixar a cidade toda mais fácil dele usufruir dela, né? E é isso, a gente está tendo essa estrutura aí, né? Os governadores puxando, principalmente o governador de São Paulo, os prefeitos se escondendo e falando que não tem o que fazer, quando, se você estudar um pouco da Constituição, você percebe que os entes da federação têm muita autonomia entre eles. Então, ou seja, é puramente poder político. Eu fiz os últimos vídeos aqui mostrando as consequências de uma desobediência real em Governador Valadares, em Minas Gerais, e Ribeirão Preto, em São Paulo, mostrando que não se sustenta prisões, não se sustenta nenhum tipo de ação realmente do Estado aí, das guardas municipais, ou mesmo das polícias militares, diante desse absurdo, porque a gente não está em estado de sítio, não está em estado de defesa para termos o nosso direito de ir e vir, nosso direito de reunião, né, nosso direito de trabalhar sendo cerceados. Então, ou seja, não tem, é tudo impressão de uma loucura que vem mundialmente por uma agenda que é muito maior do que muitos imaginam. Isso chega aqui, é absorvido por outras agendas que também passam pelo Brasil e isso acaba sendo utilizado realmente como expansão do Estado. Só que dentro dessa equação maligna, muita gente, né? Eu também fiquei, no ano passado, faz um ano isso, que eu tive esperança em relação ao que eu vou dizer agora. Muita gente fica esperando porque colocou um presidente lá com pautas populares, com um discurso franco, que eu fiz campanha também, que eu fui ajudar, fiz manifestação, teve vídeo aqui no canal que eu já tirei tudo, porque mudei o foco mesmo, foi uma coisa realmente mais concreta. Mas muita gente se envolveu na eleição dele. Foi uma eleição, um movimento muito bonito mesmo. Só que tem mostrado que, na verdade, né, eu estou falando agora do Bolsonaro, na verdade é um amortecedor, tá? É um amortecedor aí duplo. Foi tanto amortecedor do avanço da esquerda sobre o Estado, para segurar um pouco o estamento burocrático aí, quanto um avanço da população sobre o estamento burocrático. É um amortecedor duplo, tá? Isso está visível já, não é de hoje. Tem pautas populares, tem feito muita coisa, tem lisura no governo, muito do que a gente mapeia, sim, tem. Tem dado nó em pingo d'água em vários aspectos, na parte administrativa. Mas na parte política já está provado que está tudo vinculado aí de várias formas, entendeu? E quando teve a oportunidade de fazer realmente uma ação plenamente forte, dentro daquilo que foi pedido, no momento mais forte que ele tinha, ele barganhou, que foi em relação ao decreto de armas, que ele teve o acesso a um decreto, até vou colocar a descrição aqui, falei disso também, a um decreto exemplar que até ele tem cumprido de forma picada, mas não agiu, não trouxe totalmente esse aspecto de soberania para a população em relação a poder se armar, entre outras coisas. E muita gente está com essa esperança de que ele está lá, pô, coitado, está sozinho, a instituição, ele está segurando, talvez esteja segurando realmente muita coisa, talvez a gente já estivesse em estado de sítio, em estado de defesa se tivesse outro governante, mas talvez se a gente estivesse já totalmente nessa condição, muitas pessoas já acordariam ainda mais, já se levantariam, já se colocariam, já viriam que a coisa toda está montada contra elas. Enquanto você fica esperando que o cara lá de cima o cara lá de cima que eu digo, lá do meio do Brasil ali, de Brasília, né, o Bolsonaro, ele é um igual a você, que ele está fazendo tudo para te assegurar, você baixa a guarda, você fica com um ponto de esperança de que ele vai fazer alguma coisa. E aí eu vejo os movimentos agora de algumas pessoas se levantando, não, vão juntar milhares, centenas de ônibus para ir lá para Brasília. Para quê? Para pedir para que o Bolsonaro resolva, para fazer uma intervenção. E isso, assim, eu vejo por um lado, pô, os caras estão ativos e tal, mas é sempre com essa lógica, o brasileiro acha que vai vir uma coisa nacional e vai resolver de cabo a rabo. Ninguém faz
merda da lição de casa, que é a articulação local, que é realmente se voltar pro seu vizinho, se fortalecer em comunidades, entendeu? Ninguém faz isso. Todo mundo fica achando que vai vir alguém e vai fazer assim. E aí só aumenta mais o Estado sobre a sociedade e depois não sabem porque a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, porque metade quase da população ativa, se você for colocar, depende hoje do Estado de uma forma ou de outra. Por que o Estado, nas suas várias dimensões, estão fechando, estão diminuindo os meios econômicos das pessoas para que você se torne cada vez mais dependente? Mas não, tem alguém lá que vai resolver. E tem que explicar para as pessoas, e é por isso que eu estou falando aqui, o medo já não estou me atendo mais, porque o medo dessas pessoas já estão realmente, a gente tem que dar discernimento para elas para sair. Mas aquelas que estão em desespero, achando que vai ter os homens que vão resolver, os homens poderosos, já delegando grande parte do que você pessoalmente pode fazer, diretamente pode fazer, para que alguém resolva para você. E você acha, muitos acham, que se mobilizar para ir lá pedir para um agente político agir como tal, ser de fato um líder, vocês acham que isso é razoável? Vocês acham que isso é inteligente minimamente? Eu lhes digo, ano passado eu estava acompanhando essa questão bem antes até, eu já estava acompanhando desde Hong Kong, porque a China estava encarando Hong Kong, o levante de Hong Kong, enfim, como eu trago aqui, eu acho muito interessante esses processos de ação plebiscitária, popular, etc. E a China estava numa sinuca de bica com Hong Kong e de repente veio toda essa loucura sanitária aí, eu vim todo o fio da meada do negócio. Imaginava que pudesse chegar aqui, mas também não tinha noção de o quanto isso poderia impactar. Mas ainda, primeiro em fevereiro, quando o Bolsonaro saiu com a lei 13.979, eu coloquei num dos últimos vídeos aqui também, vou colocar de novo, iniciativa do governo, na gênese do negócio, na base. Depois o Congresso foi colocando um monte de coisa, mas a parte nefasta mesmo já foi iniciativa do governo, entendeu? Quando eu vi essa lei, ou antes ainda, eu já estava desconfiado antes, com um processo, como eu disse, do decreto das armas, mas depois você pode procurar aí um decreto que chama 10046 de 2019, um decreto que cria um cadastro biográfico e biométrico das pessoas, certinho como a estrutura que a China precisa, né? Lá no seu país, a mesma estrutura sendo replicada aqui, até seu jeito de andar, sua face, todos os seus dados biométricos, todos os seus dados biológicos, todos os seus dados biográficos, seus amigos, suas pessoas, tudo isso sendo colocado numa base do governo. Tá lá o decreto, veja por você mesmo, vou botar aqui na descrição, 10046 de 2019. Eu falei, se é um governo tão soberano assim pela população, se é um governo tão popular, por que deixou passar uma merda dessa? É discussão do Estado, mas por que deixou passar uma merda dessa? Então eu já tava com essa desconfiança. E quando saiu a lei 13.979, que deu toda essa base, eu já virei e falei, mas tudo bem, vamos observando, às vezes foi o que tinha na mão, os caras colocam uma agenda aí, só que dá pra ver, levantou a bola pro STF chutar, entendeu? Dentro dessa lei foi que se encaixou todos esses absurdos. Aí a gente tem o Moro, teve o Mandetta, que estruturaram tudo para que os municípios, os estados também avançassem nisso, ok, mas muitas vezes na política tem isso, você deriva para outros para manter aquela imagem daquele cara lá, sabe? Porque o presidente talvez não tenha muito o que fazer. O presidente sempre acaba tendo que assinar muito desses processos. A lei ele teve que assinar, ele teve que encaminhar. A 13979. E aí ele fez o pronunciamento de máscara, aquele pronunciamento, o primeiro pronunciamento, ele toda a equipe de máscara. Aquilo já deu uma impressão, como eu citei no outro vídeo. Depois, ele também assim, começou a se colocar contra o lockdown, fez os decretos do que seria essencial ou não, mas em nenhum momento ele puxou, de fato, politicamente, algo assim, falou assim, prefeitos e governadores que estão na mesma alinhamento que o meu aqui, contra o lockdown, vamos fazer uma reunião aqui em Brasília, chama todo mundo que tem interesse nisso. Tá aqui a ideia, o tratamento precoce sendo desenvolvido, tá aqui os efeitos do lockdown que a gente vê, você vai ter guarida do governo federal, a gente vai criar materiais instrutivos, etc. Não. Mandetta estava puxando, foi encaixando ali, né?
Qual que foi já logo depois de abril, que já não fez nada, só falando, só discurso. Discurso sem curso de ação é só palavra, gente. Acordem para isso. Discurso sem curso de ação é só palavra. Diante de tudo isso, e depois com a iniciativa das vacinas, ficou visível, sabe? Ficou visível que estava caminhando na agenda. E aí quando você vê nesse momento agora, em que está todo mundo já percebendo o cerceamento dos governantes, aí, dos governadores e dos prefeitos, a galera sofrendo, vem a TV para dizer o quê? Vamos ter vacina para todo mundo. E ainda vamos conseguir produzir para quantas vezes for necessário, para quantas variantes for necessário. Amortecedor. Estou falando aqui das vacinas, se você quiser pesquisar sobre isso e ver o quanto isso tudo está sendo maligno, é de fato um empreendimento nefasto. Procure, veja, tem muito material, não vou me ater mais. Mas é amortecedor, entendeu? Então, assim, ver com que as pessoas estão se mobilizando hoje para ir pedir, sendo que ele já poderia ter articulado isso, e no limite o fruto que está sendo oferecido é o cumprimento dessa agenda global, apenas segurando um pouco os passos, talvez para segurar você, para que você já não arregasse de vez, porque você fica esperando que vai ter alguma coisa lá do governo federal. Faz um ano que a galera está esperando, desde que ele começou a ter discursos não alinhados com o que os governadores estavam falando. E aí? Não saiu nada. Não adianta ir lá pedir. Se você não fizer, se você não se articular localmente, não vai mudar esse quadro. Esse quadro tem que ser de resistência rua a rua, bairro a bairro, cidade a cidade, na onde está atuando os guardas municipais e as polícias militares. Ir para a delegacia, lutar, as pessoas têm que ter essa disposição de lotar as delegacias, de falar assim, não, beleza, vamos ver qual vai ser o processo, vamos aí. Não vai ter Salvador, não adianta você fazer um movimento para atacar, fazer um baita de esforço para atacar 2 milhões de pessoas lá, para pedir por uma intervenção militar que talvez realmente sirva ainda mais para criar todo esse processo hoje de concentração de poder no Estado. Então, é isso. Eu quero registrar aqui porque não vai ter Salvador, entendeu? Não vai ter quem vai resolver. Ou você se articula na sua rua, na sua cidade, com os meios inteligentes. Tem aqui já como montar um grupo forte. Eu vou fazer mais vídeos nessa direção, sabe? Colete os contatos das pessoas, comece a se articular, difunde as informações do protocolo precoce, difunda as informações sobre o seu direito de ir e vir, o que está previsto na Constituição, sabe? Difunda as decisões judiciais já alinhadas com o ordenamento jurídico que está realmente em vigor ainda, né? Minimamente ainda a Constituição. E se você não fizer isso, não vai ter o que vai resolver. Não adianta ficar pedindo, não adianta ficar chorando na frente de quartel e não adianta ir lá pedir para o Bolsonaro ser um líder político quando ele já não é mais um. O Bolsonaro é hoje somente o presidente da República, é somente um cargo. Ele já não é mais um líder político. Talvez nunca foi, inclusive. Então, assim, realmente preste atenção nisso, preste atenção nos frutos. E, enfim, é isso que eu tenho para dizer. Isso tudo faz parte de uma chave interpretativa sobre política que eu vou também explicar mais aqui no canal. Se esse discernimento que você se deparou aqui fez sentido e você vê que vale a pena compartilhar, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, se inscreva aqui no Telegram. E é isso. Sou Felipe Capovilla e estou aqui para servir. E que Deus nos abençoe.